E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam prontos para uma viagem fascinante e um pouco assustadora. Já imaginaram dar um rolê numa cidadezinha fantasma, tipo aquelas de filme de terror? Aquelas onde o vento sopra pelas ruas vazias e o silêncio é quase ensurdecedor? Um lugar vazio, silencioso, onde cada cantinho esconde um mistério do passado? Onde cada prédio abandonado tem uma história para contar, cheia de segredos e acontecimentos inexplicáveis. Pois é, essas cidades existem. E não são poucas. Elas estão espalhadas pelo mundo todo, cada uma com sua própria história intrigante. Lugares que já foram cheios de vida, gente para todo lado, e que hoje estão esquecidos, como se o tempo tivesse parado. É quase como se a vida tivesse sido sugada desses lugares. No vídeo de hoje, vamos dar um rolê por 10 cidades abandonadas ao redor do mundo. Vamos explorar suas histórias, entender o que levou ao seu abandono e o que resta delas hoje. Algumas histórias são de arrepiar, viu? Preparem-se para conhecer lugares que parecem saídos de um pesadelo. Então, preparem o café, a pipoca, apaguem as luzes e bora lá. Vamos juntos nessa jornada misteriosa e cheia de surpresas. Nossa primeira parada é em Pripyat, na Ucrânia, palco de um dos maiores desastres da história. Esta cidade, que já foi vibrante e cheia de vida, agora é um testemunho silencioso de um evento catastrófico. Em 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu, espalhando material radioativo por tudo quanto é canto. Imaginem o caos, pessoal. A explosão foi tão poderosa que a radiação se espalhou por vários países da Europa, afetando milhões de vidas. Mais de 50.000 pessoas tiveram que largar suas casas, suas coisas, suas vidas, do dia para a noite, com a promessa de que voltariam logo. Famílias foram separadas e muitos nunca mais puderam retornar ao lugar que chamavam de lar. Mas essa promessa nunca foi cumprida. As casas ficaram vazias, os prédios começaram a se deteriorar e o tempo parece ter parado em Pripyat. Hoje, Pripyat é como uma cidade congelada no tempo. Prédios vazios, um parque de diversões silencioso com a roda gigante enferrujada. É um cenário que parece saído de um filme de terror. É de partir o coração. A desolação é palpável e o silêncio é ensurdecedor. A natureza, porém, sempre resiliente, está lentamente tomando conta de tudo. Árvores e plantas estão crescendo onde antes havia ruas movimentadas e edifícios cheios de vida. Mas a sombra de Chernobyl ainda paira sobre Pripyat. Uma lembrança triste do dia em que o mundo mudou para sempre. A cidade permanece como um memorial sombrio, lembrando-nos dos perigos da energia nuclear e das consequências de nossos erros. Nossa próxima parada nos leva até o Japão, para conhecer Hashima, uma ilha que já foi vibrante e hoje está abandonada. Conhecida como Gunkanjima, a ilha encouraçada, Hashima já foi símbolo da força da indústria japonesa. No começo do século XX, a ilha era tomada por minas de carvão, cheias de trabalhadores e suas famílias. Mas em 1974, a mina fechou e a ilha virou um navio fantasma. Hoje, Hashima é patrimônio mundial da Unesco, um lembrete da correria industrial do Japão e do preço que a gente paga por isso. Agora vamos para os Estados Unidos, na cidade de Centralia, na Pensilvânia. Em 1962, um incêndio começou numa mina de carvão abandonada, e o que era para ser só um fogo bobo virou um inferno na terra. As chamas se espalharam que nem rastilho de pólvora, liberando fumaça tóxica e gases por todo lado. O chão começou a esquentar, o ar ficou irrespirável. Imaginem o sufoco. Hoje, Centralia é uma cidade fantasma, tomada pela vegetação, mas ainda tem fumaça saindo do chão, como se o fogo estivesse vivo, esperando para se vingar. Que tal a gente dar um pulo na França agora?
A próxima parada é em Oradour-sur-Glane, uma vila que guarda uma história triste da Segunda Guerra Mundial. Em 10 de junho de 1944, soldados alemães invadiram a vila e cometeram um massacre terrível. Para que a tragédia nunca fosse esquecida, o presidente francês Charles de Gaulle decidiu que Oradour-sur-Glane deveria permanecer como estava. Carros enferrujados, casas destruídas, lojas em ruínas. É como se o tempo tivesse parado naquele dia fatídico. Um lugar para refletir sobre a crueldade da guerra. Vamos agora para a África, um continente repleto de mistérios e histórias fascinantes. Nossa aventura nos leva ao deserto da Namíbia, em Kolmanskop, uma cidade fantasma que está sendo engolida pela areia, pouco a pouco. Este lugar, outrora vibrante, agora é um testemunho silencioso do poder implacável da natureza. No comecinho do século XX, Kolmanskop era um oásis no meio do nada. Uma cidade próspera, cheia de vida e esperança, erguida em meio ao deserto árido. A descoberta de diamantes na região atraiu gente do mundo todo, aventureiros, famílias, todo mundo querendo ficar rico. A cidade floresceu rapidamente, com infraestrutura moderna e um estilo de vida luxuoso para a época. Mas, assim como tudo na vida, o ouro acabou e a cidade começou a ser esquecida. Quando os diamantes se esgotaram, as pessoas partiram, deixando para trás suas casas e sonhos. Hoje, Kolmanskop é um lugar fantasmagórico, com casas e edifícios sendo tomados pela areia. As dunas invadem lentamente cada canto, criando um cenário surreal e melancólico. É como se o deserto estivesse recuperando o que sempre foi seu. A natureza, com sua força inexorável, está apagando as marcas da presença humana, lembrando-nos de nossa fragilidade diante do tempo. E que tal pegar um sol na... Opa, peraí, essa parada é tensa. Chegamos em Varosha, uma cidade turística abandonada no Chipre. Em 1974, a invasão turca mudou tudo. Os moradores tiveram que abandonar suas casas correndo, achando que voltariam logo. Mas Varosha virou uma zona militar fechada, esquecida por todos. Os hotéis, os resorts, tudo abandonado, como um cenário de filme de terror. Nossa viagem continua pela Itália, na cidade medieval de Craco. Essa cidade foi construída no topo de um penhasco, o que a protegia de invasores. Mas o que era segurança virou problema. O solo começou a erodir, a ter deslizamentos. Imaginem o medo. Em 1963, um deslizamento gigante obrigou todos a abandonarem Craco. Hoje a cidade é um fantasma, com suas ruas vazias e prédios caindo aos pedaços. É a natureza mostrando sua força. Próxima parada. Estados Unidos. Vamos para Bode, na Califórnia, uma cidade que já foi sinônimo de corrida do ouro. No final do século XIX, Bode era puro agito. Tinha mineiro, jogador, aventureiro, todo mundo querendo ficar rico. Mas, como o ouro não dura para sempre, a cidade acabou abandonada. Hoje, Bode é um parque histórico, um museu a céu aberto que nos transporta para o tempo do Velho Oeste. Preparem o fôlego, porque essa é de arrepiar. Chegamos em Plymouth, capital da ilha de Montserrat, no Caribe. Só que Plymouth não existe mais. Em 1995, o vulcão Soufriere Hills resolveu acordar. E acordou de mau humor. A erupção foi violenta, destruiu tudo e cobriu Plymouth com cinzas vulcânicas. Uma tragédia que mostra a força da natureza. Nossa última parada é na Turquia, em Kayaköy, um lugar que parece ter saído de um conto de fadas. No começo do século XX, Kayaköy era uma cidade próspera, cheia de vida. Mas, por causa de um acordo político, os moradores tiveram que abandonar suas casas. Hoje, Kayaköy é uma cidade fantasma, com casas e igrejas vazias. Um lugar que nos faz pensar sobre a história, sobre conflitos e sobre a saudade de casa.
E aí, pessoal, gostaram da viagem? Cidades abandonadas são como portais para o passado, mostrando que a história está cheia de altos e baixos. Cada cidade tem uma história para contar, um mistério para desvendar. Qual dessas cidades vocês acharam mais interessante? Deixem aí nos comentários e não esqueçam de deixar o like, se